Aula de português. Histórias que encantam o leitor. Módulo, volume 4, página 2. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português, começando com o novo módulo volume 4. Vamos começar a nossa aula? Então, aí na página 2 tem essa imagem. Você gosta de ouvir histórias? Por quê? Prefere ler ou ouvir uma história? Explica aí sua preferência, se você prefere ler ou ouvir. Gosta de ouvir ou ler várias vezes uma mesma história? Você gosta de ouvir uma mesma história várias vezes? Você conhece algum personagem nessa ilustração? Então, temos a Chapeuzinho Vermelho, temos alguns personagens, né? Que talvez vocês conheçam. Nós falaremos sobre conto popular. Contos populares ou folclóricos são narrativas passadas de geração em geração, ou seja, uma pessoa ela passa para outra história. Elas não têm autor conhecido, porque cada história é aumentada e modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é atribuída ao povo, folk em inglês, daí se origina a palavra folclore. Muitos contos populares são bastante antigos, passando de boca em boca. Não eram escritos, mantinham-se vivos graças à memória dos contadores de histórias. Então, o texto ele precisa de alguns elementos, algumas coisinhas para ser considerado um conto. Como um narrador, o narrador é aquele que está falando sobre a história. Precisa ter personagens. Quando o narrador está contando a história, ele vai falando sobre os personagens. O enredo é o que está acontecendo com os personagens da história. Precisa ter um espaço, ou seja, o local onde se passa a história. E também precisa falar sobre o tempo, quando é que estão acontecendo as coisas. E no conto, podemos falar algo que seja real e algo que também não seja real. Podemos usar bastante a imaginação. Os contos populares abordam vários aspectos da vida. Podem falar de alegrias e tristezas, animais, seres mágicos, heróis e vilões. Diferentes culturas contam histórias diferentes. Mesmo assim, os temas surgem em contos populares de lugares distantes. Por exemplo, histórias de heróis também são muito comuns em várias culturas. E nós temos as fábulas. Fábula é um tipo de conto popular que ensina uma lição, ou seja, vai ter uma moral da história. As fábulas geralmente têm como personagem animais que falam e se comportam como pessoas. Assim revelam a tolice ou a sabedoria dos homens. Por exemplo, aí, os 3 porquinhos mostram a importância do trabalho bem feito. Essa é a moral da história, a importância do trabalho bem feito. E nós também temos os contos de fadas. Contos de fadas são histórias folclóricas, nas quais acontecem coisas mágicas. Com frequência, um personagem jovem conta criaturas fantásticas, como fadas, bruxas, gigantes ou dragões. Histórias como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida surgiram como contos folclóricos. Contos populares brasileiros. No Brasil, alguns contos populares foram traduzidos pelos europeus. Os contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. As histórias, por exemplo, do Boto, da Iara, do Curupira, do Saci, do Cobra-Norado e do Menino do Pastoreio, só são alguns exemplos. E agora chegou a hora do conto. Irei colocar aqui um exemplo de conto para vocês, que está na página 3 do módulo. Prestem bastante atenção. O gato de botas. Ao morrer, um moleiro é dono de um moinho, tá certo? Aquele que moe cereais. Então, ao morrer, um moleiro deixou para seus 3 filhos o moinho, um burro e um gato.
O filho mais novo ficou decepcionado por ter ficado com o gato. Lamentou muito sua falta de sorte e pensou até em comê-lo. Mas o animal prometeu que o tornaria rico. A primeira coisa que fez foi pedir ao seu novo dono um chapéu, um par de botas e um saco. Como o rapaz não tinha nada a perder, concordou e providenciou o que ele pedia. Assim preparado, o gato foi ao palácio do rei. No caminho, o gato caçou um coelho, colocou num saco e ofereceu ao rei em nome do seu amo. Majestade, este coelho é um generoso presente do meu amo, o Marquês de Carabás, disse o gato, inventando um título de nobreza para o filho do moleiro. O rei, que ficou surpreso e encantado, agradeceu o presente. No outro dia, o gato pediu ao seu amo que entrasse no rio sem roupas e não dissesse nada. Naquele instante, a carruagem do rei passou e o esperto animal gritou: "O Marquês de Carabás está se afogando!" O rei socorreu o rapaz, deu a ele roupas secas e o convidou a subir na carruagem junto com a princesa. Enquanto isso, o gato correu até os camponeses que trabalhavam naquelas terras e pediu a eles que dissessem ao rei que tudo aquilo que pertencia ao Marquês de Carabás, mas na verdade as terras pertenciam a um terrível ogro. O ogro morava num castelo perto dali, e para lá se encaminhou o gato, cheio de elogios. O esperto animal desafiou: "Ouvi dizer, distinto cavaleiro, que é capaz de se transformar em qualquer animal, é verdade?" "Isso mesmo", respondeu o ogro. "Aposto que não consegue", prosseguiu o gato, "se transformar num pequeno ratinho." Essa desconfiança deixou o ogro muito zangado, e no segundo ele se transformou num minúsculo ratinho. O gato aproveitou e engoliu de uma só vez. Pouco depois, apareceram o rei, a princesa e o filho do moleiro. Eles vinham visitar o castelo, pois os camponeses haviam dito que pertencia ao Marquês de Carabás. O rei ficou maravilhado ao ver tanta riqueza, enquanto os dois trocavam olhares carinhosos. E assim, o Marquês de Carabás se casou com a princesa e ficou morando no castelo do ogro. O gato, que havia cumprido sua palavra, transformou-se num nobre cavaleiro e no melhor conselheiro do reino, e nunca mais precisou correr atrás de ratos, a não ser para se divertir.